Bom, para pessoas que não enxergam ou têm algum problema de visão, eu vou me autodescrever aqui como eu tô e como eu sou. Eu sou branca, eu sou uma travesti, eu sou muito alta. Eu tô aqui com uma blusinha da Hello Kitty cinza, assim, um negócio meio cinza, porque é preto e branco, várias pintinhas pretas e brancas que formam cinza, e a Hello Kitty em rosa. Eu tô com uma saia média florida. Eu tenho algumas tatuagens que provavelmente estão aparentes aí. No caso, é a do L, das Meninas Superpoderosas, no braço direito. O coração Pan, no braço direito, porque eu também sou sexual. E uma tatuagem do meu pai, no braço esquerdo. Eu também tenho uma tatuagem de mariposa misturada com caveira. E logo embaixo, eu tenho tatuado o nome do meu filho, Apolo. Eu sou uma pessoa de um porte médio, eu diria. Eu sou branca, eu não tenho as sobrancelhas por estética minha. Eu tô com uma franja branca, meu cabelo é branco e é uma franja meio escorrida, assim, meio penteado o cabelo depois de seco, mas meu cabelo é cacheado. Mas é que eu gosto dele, é volumoso assim. E a franja é branca, mas o resto do cabelo é roxo. E eu também tô com alguns brinquinhos de argola, prata, pequenos. Eu tenho um piercing no septo e eu tô usando delineado. E é isso que eu tenho a dizer. E sejam todas bem-vindas ao canal Nós de Cada Transversal. Que é um sonho, é uma história. São várias histórias. Um bom momento do dia, gente. Eu já fiz duas entrevistas aqui no canal. E eu acho importante também eu me mostrar um pouco mais, falar um pouco sobre mim, porque eu tenho muita história. Eu sou travesti, eu sou mãe, eu sou amante, eu sou filha. Eu já fui muita coisa nessa vida. E aí disse, então, vamos ler um conto aqui comigo, rapidinho. E é esse negócio de ler e a gente ir trocando as palavras, mudando o contexto, pensando por uma outra semiótica. É interessante o partilhar que quando duas pessoas se cruzam, ou mais pessoas, é, nunca ninguém é o mesmo. Eu só sou quem eu sou hoje pelas pessoas que eu conheci, pelas pessoas que eu conheço hoje e pelas pessoas que eu conheci no passado. E pela minha ancestralidade, e pela minha ancestralidade, e por aí vai. E eu falo demais, então se preparem, o papo é longo, é longo, mas fica aí, vale a pena ver a história. E mudar a história comigo também. Algumas histórias são mutáveis, outras não. Tem coisas que são imutáveis na vida. E é muito difícil a gente pensar nisso, né? Muito difícil. Eu tenho minha cola aqui, minha colinha simples. É uma história curta. Decidi encurtar bastante para as pessoas terem tempo de ouvir, de ver e tudo mais. E, e sabe, alcançar mais gente. Acho que essa é a minha expectativa. Alcançar mais seres humanos para que voltemos a ser seres humanos. Ou será que um dia a gente já foi? Fica a dúvida, fica a questão. Eu
Eu sou Dominique Dan Cunha de Mello. É o meu nome retificado. O meu nome retificado. É, por ser um nome a gênero, mas aqui, né? A princesa aqui. Mas eu tenho muitos outros nomes. E sim, eu tenho. Tem gente até que me chama de maldita. Mas enfim. Ramona, Danda, Dandara, Nikita. Nikita, meu preferido. Eu gosto mais do que o meu nome retificado, Nikita. Traz uma afetividade, sabe? Oi, Nikita. Nick, Domi e Dom. Dom e Dom eu não gosto muito. É, agora eu tenho 21 anos. Eu faço aniversário dia 1º de 7 de 2004. Canceriana nata. Fãzíssima da Lineker. Muito fã. Não é à toa que eu tenho um caju tatuado. É, assim, na virilha. E é eu que desenhei, eu fiz um sketch ali e eu pedi pro cara, ah, tem como você tatuar em um? E eu fiz um caju vermelho. Porque tem todo esse significado também da sexualização, da cerejinha, assim, por aqui. Aí eu pensei, por que não uma coisa diferente, uma coisa caju, uma coisa mais. E já que é na virilha, sabe? A cereja tem toda a delicadeza de você pegar e comer, mas o caju não. O caju não. O caju você pega ele é macio, é cheiroso. E quando você morde, assim que rompe a pele do caju, você se lambuza. Não tem como comer um caju sem se lambuzar. E é gostoso. É doce, às vezes dá uma amargada na boca, mas é caju. E caju tem todo um significado. Principalmente pra mim, né? Eu amo pintar as unhas, principalmente de vermelho. Eu gosto de ser provocante. Uma grande provocadora. E eu sou bem maximalista. Sou bem maximalista. Eu gosto de muita coisa. Hoje eu tô no simples, mas eu sou bem maximalista. Eu gosto de tentar vários estilos, ser de tudo e nada ao mesmo tempo. E se eu não gosto, refaço, edito, publico o que me torna forte, o que me apequena. Eu não tenho medo. Não tenho medo não, de falar, de ser criticada. Porque se há crítica, deve haver melhora. E se deve haver melhora, eu devo saber. Eu devo aprender a ser melhor. Porque a gente está aqui para isso, né? É, mas enfim, eu sou recém-chegada em Maringá. Vim lá do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Maringá fica aqui no Paraná. Eu venho de uma cidade chamada Ivinhema. Primeiramente, sou mãe do Apolo. Meu anjinho que roubou meu coração, isso foi cedo demais. Cedo demais para sentir o calor do meu bebê no meu colo. Mas infelizmente, pelas peripécias da vida, a morte levou, antes mesmo de poder ouvir o seu choro. Por ser um casal transcentrado, eu e até então meu marido fomos muito maltratados e fugimos de lá, já que colocaram a gente, que acabou de perder o nosso bebê, o nosso filho, tanto que era da criança da família, na ala de maternidade, com outras lindas famílias chegando, os saudáveis bebês. E nada contra bebês, mas naquele momento eu queria o meu bebê. Só que naquele momento, naquele exato momento que eles colocaram a gente na ala da maternidade, só me vinha um ponto na cabeça. O ponto que a gente tinha acabado de cantar no cemitério para enterrar o nosso.
Adeus, camarada, adeus. Adeus, que eu já vou me embora. Foi no balanço do mar eu vim. Foi no balanço do mar eu vou embora. Quem parte leva a saudade. Quem fica solo se chora. E foi muito difícil nessa hora. E a gente pegou e fugiu. Não tinha o que fazer, não era seguro, mas também, sabe, faltou, como que se diz o nome? Aquilo que a gente quase nunca acha. Aquilo que é difícil procurar e achar entre as frestas. Daquilo que a gente tem sede, mas ao mesmo tempo receio por não conseguir. Acho que o nome é humanidade. O nome é humanidade. Eu tô aqui no script e vou acender um tabaquinho aqui também. Fumar enquanto eu converso. Tô contando uma história pra vocês. E eu gosto de histórias de fumódromo. Segundamente, não que tenha primeiro, segundo ou terceiro, mas isso eu levo no peito, levo no rosto, levo no corpo, levo na alma. Eu sou travesti, trava, traveco, pererona e traveca. Com todo orgulho de enfrentar tudo que enfrentei, sendo um corpo dissidente. Coisas que nem mesmo um ser humano deveria passar. Vi e morei nas ruas de Maringá, vi essa situação de perto, né? Morei nas ruas de Maringá por um tempo, que é terrível. Não ter teto, não ter banho morno, não ter sequer tranca nos quartos, tranca nos banheiros, principalmente para uma travesti. É, é bem complicado ficar dependendo de tudo, dos outros e de, às vezes, má vontade ou má qualidade. Porque pra gente é só o pior. A gente nunca merece o melhor. Avisando que eu sou muito bem sarcástica. Travestis, pessoas, corpos dissidentes, são seres humanos. Igual você, ou qualquer um. E nem ter segurança alimentar também. Cheguei a passar fome por um tempo aqui em Maringá e é terrível. É um banho de 10 minutos, gelado e cronometrado. Pode estar banho gelado, cronometrado. Te dão um copinho com sabão, te dão uma gilete, te dão uma bucha, te dão um shampoo e condicionador, te dão roupa. Isso eu não posso criticar. Mas 10 minutos, em 10 minutos eu faço meu chuchu, 10 minutos eu raspo minhas pernas, em 10 minutos sequer eu tomo banho direito, ainda mais um banho gelado. Minha única pressa é, tipo assim, me sentir um pouquinho limpo, um pouquinho mais humana, porque quando você chega na rua, ninguém te vê como um humano, você vira animal. Gato de rua, cachorro de rua, as pessoas te olham com dó, as pessoas dão as coisas por dó, mas é difícil achar alguém que se propõe a te ajudar de verdade. Mas a gente acha de vez em quando na vida. E isso é importante. Eu, por um tempo, tomava esse banho higiênico, arrumava, dava uma arrumada no meu cabelo, subia do restaurante popular para poder almoçar de graça. Hum. Então eu já rapei a perna molhando a perna com a mão assim, passando um sabonete que eu tinha na bolsa e com aquela giletinha vagabunda que eu ganhei no banheiro do terminal, já dormi no banheiro do terminal. Às vezes a gente tem que se expor a situações ridículas, situações inóspitas.
E imagine hoje que agora a gente está tendo alguns problemas, né, com pessoas trans no terminal. No caso, pessoas que, por exemplo, eu utilizo o banheiro feminino. E ultimamente se tem uma desconfiança e uma guarda a mais nisso. E a gente tem percebido, e a gente tem materialidade, e a gente tem relato sobre isso. Mas ainda bem que naquela época não tinha, e eu podia fazer o meu chuchu, eu podia me maquiar, eu ainda podia ser mulher, mesmo fazendo com que isso se tornasse mais perigoso para mim na rua. Pensei em raspar a cabeça, porque é muito assédio. É muita droga, é muita coisa, é muita fome, é muita violência, é muita coisa, muita coisa. Falta de privacidade. Aí eu tava na pernoite e durante o dia eu tinha que ficar pela cidade com todas as minhas roupas, minhas malas, e debaixo do braço um maço de currículo, meio amassado, que uma pessoa gentil imprimiu de graça para mim. É, Como que nessa situação pode chegar alguém o dia todinho passeando igual uma boba, procurando emprego, para ter um teto para morar, para comer, para vestir, naquele frio e no relento? Tava frio, tava muito frio, com minha blusa rasgada. E se eu conseguir roupas e roupas, como que eu carrego pelo dia inteiro numa cidade gigante que é Maringá? É até perigoso, ser demais é perigoso. Então a gente fazia troca para não ter que carregar muito peso. E isso é um lado bonito da rua. Isso é um lado bonito da rua. Eu vivi a rua e tem culturas muito interessantes. Mas quem é que dá oportunidade para uma traveca, professora de teatro para criança, meio oficial de cozinha, artista, secretária, recepcionista, motorista, vendedora, operadora de caixa e, por último, e não menos importante, produtora cultural e jornalista? Ainda mais que mora na rua. Deus me livre, né? Pô, uma pessoa em situação de vou empregar, ela vai me roubar. Era mais travesti. Para, né? A gente tem que parar com esse negócio de deixar contratar a gente para subcargos, mas é o que sobra para a gente poder comer e sobreviver. Subcargo numa escala fodida, na onde a gente não tem descanso, na onde a gente não tem saúde mental, na onde a nossa saúde não é respeitada, é invalidada o tempo todo. E isso é muito louco, é muito louco. É, Enfim, aqui eu trago um recorte meu, situação pessoal também. E denúncia. E por sempre ter tido contato com as travas, eu adquiri uma raça, eu aprendi uns conselhos. Quando eu me vi na rua, eu aprendi como me virar. Naquele momento, eu não chorei. Eu peguei minhas malas e saí pela porta da frente, de cabeça erguida. Falei, a traveca aguenta, joga no peito da traveca. Eu sou mãe, eu sou mulher, joga aqui que a gente se vira. Mas foi difícil, foi difícil. Eu fui contratada por um hotel antes disso. Recepcionista 12 por 36, moradia gratuita, perfeito. Só fazer um freela para garantir o dinheiro da comida, né? E fechou, fechou ela, fechou. Tudo perfeito, trampo, comida,
Moradia, nossa, um sonho. Me prometeram tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu fui boba. É, aí começaram a vir alguns pequenos ataques sobre a minha pessoa. Eu levo um tempo para algumas coisas. Mas o meu serviço eu faço e faço muito bem feito e aprendo rápido. Deu para perceber que é uma ficha extensa e não é à toa. Eu aprendo rápido. Eu faço o meu serviço muito bem feito. Faço meu serviço muito bem feito e não é só porque eu tô dizendo, não. Quem já trabalhou comigo sabe que eu levo a ética profissional muito a sério. Porque é difícil pra gente arrumar emprego e quando a gente arruma, a gente tem que dar o máximo. Máximo, se lascar, trabalhar, ai, precisou, ai, vamos chamar ela, porque ela vai. Sabe por que que eu vou? Porque eu preciso ter o que comer amanhã. No máximo, no luxo, se eu arrumar um freela ainda, eu posso ir ali e comprar um cigarro de R$ 5 para vai, sabe? Pra aliviar o estresse. Às vezes é luxo. É isso. Aí eu levo meu tempo e tudo mais, ver os primeiros ataques num grupo da empresa e tudo mais. Conforme o tempo foram aumentando. E era assim, quando me ligaram. Os 7 primeiros dias, por ser teste, a escala era 12 por 24. Ou seja, eu trabalhava das 7 da noite até as 7 da manhã. Dia sim, dia não? Não, Nick. Todo dia, por 7 dias. E assim eu fiz. É... Cansativo, mas vamos lá, né? Ai, me colocaram num quarto com umas goteiras no banheiro e só. Veja. Tem até varanda. Você tá reclamando de quê? Aí você tá no luxo, meu. Pô, eu tô sendo uma deusa, uma mãe. Será que a pessoa se sente assim? Não sei. Mas no fundo, no fundo, eu sinto que a pessoa se sente assim. É bondoso, não é? Ai, até chegar ao banho, que o teto caiu em mim. Caiu na minha cabeça, literalmente. Machucou meu rosto, levei uma pancada na cabeça, algumas escoriações no ombro, tem alguns cortezinhos na testa. E eu tenho foto disso. O banheiro úmido, o teto no chão, eu molhada, desnorteada com a pancada e muitos fios expostos. E aquela situação na qual eu não sabia o que fazer. A qualquer movimento podia me fuder e não tinha ninguém ali para me ajudar. Mas beleza, eu consegui sair dali com muito cuidado, é claro. E tudo que eu fiz foi mandar uma mensagem no grupo, uma foto, avisando o que aconteceu. E a única coisa que eu escutei foi a dona xingando e humilhando uma outra funcionária, porque, enfim, a dona simplesmente podia ter visto, ter reparado isso primeiro. O negócio é dela, né, pô? Você não zela pelas suas coisas? Eu zelo pelas minhas. Você não zela pelas suas coisas? Imagina zelar pela vida dos outros. Porque não foi uma vez que ela me colocou numa situação de risco de vida. Porque é uma situação de risco de vida. O banheiro não dava pra usar, que tava com infiltração. Eu tirei foto, mostrei. Só não tem como provar. Já já vocês vão entender.
porque não tem como provar. Mas imagina se fosse um cliente. Foi um teste, por isso que colocaram a travesti lá, e vamos ver se o teto do banheiro cai. Às vezes eu penso, devaneios, penso com meus botões, mas é muito louco de se pensar nisso. Compraram uma pomadinha ali, muito boa. Uma pomadinha. Pancada na cabeça, passa uma pomada, um xarope. E não me levaram para o hospital. Inclusive, logo depois, eu estava tomando banho para ir trabalhar. Passei a pomada na testa. Fui trabalhar normalmente 12 horas naquele dia. Isso dia 21 de novembro. Dia 24 de novembro, pela madrugada, por volta das 2 da manhã, eu fui chamada na sala da dona. Todo gravado, complô. A dona do hotel foi ríspida comigo. E eu comentei com uma outra travesti que me senti uma cadela burra, pelo jeito que ela me falou. E é meu dialeto. Eu me senti uma cadela burra, pelo jeito que ela me tratou, que a dona do hotel me tratou. E eu comentei isso com uma colega de trabalho. Eu me senti muito burra, muito inútil. Mas tinha que trabalhar, tinha que fazer pataco. Vamos fazer pataco. Eu quero a cué. Aí, nesse momento, a gente teve uma conversa muito difícil, na onde estava eu, a dona do hotel, essa outra travesti e essa funcionária que foi humilhada pelo dono do hotel. Pegaram meu celular e apagaram tudo. Conversa de grupo, na onde ela foi grossa, print, até o número do hotel. Apagaram tudo, tudo, tudo. Silenciaram tudo que fizeram comigo. Literalmente pegaram o meu celular na mão para conferir. Porque eu assinei um tal de contrato de sigilo que a cada dia que passa é um valor de mais de R$ 100, do qual não tem como a pessoa aqui que malemar tinha dinheiro para pagar a comida, pagar. Então ela paga. Fazer o quê? E, enfim, ela me chamou algumas horas antes das 2 da manhã, acho que uma hora antes mais ou menos. Eu estava na recepção e eu fui até o escritório dela e eu não sei, porque não era nem um horário comercial, nem nada do tipo, eu já estava registrada. Ela, aí só falta você assinar esses papéis para contratação. E como era uma hora do rush, e ela viu, e só tinha eu lá, eu assinei correndo e não li, que era esse maldito contrato de sigilo. Mas eu não sei se ele existe, se ele é possível. Eu simplesmente não sei. Eu não sei e não sabia também o que fazer naquele momento. Mas, enfim, se ela estava gravando a conversa, eu também estava. E ela leu esse contrato de sigilo para mim, enfim. E ela falou muitas coisas. Em algum momento eu chamei ela de você, sem querer, e ela disse: Você não, que eu não sou sua mãe. Me respeita. Pra você é senhora. Esse discurso é muito parecido com uma outra coisa que me arremeteu aqui até caiu para confirmar. Com tudo isso gravado. Foi 1 hora e pouco de conversa. E no final das contas, ela pegar, ficar olhando pra minha cara. Mas será que eu deixei você dormir aqui hoje, sabendo que eu não tinha um puto no bolso, nem dinheiro pra comer? Sabendo que meus parentes são do Mato Grosso do Sul e sabendo que eu não tinha lugar pra ficar, ela não se importou.
Ela mandou eu subir no quarto que ela tinha me colocado. Ela mandou eu fazer minhas malas acompanhada para que eu não roubasse nada do hotel. E me deu um tchauzinho. E disse que eu não ia receber porque eu ia ser mandado embora por justa causa, porque eu caluniei ela. Não tive tempo nem de chorar, porque nessa hora, a Saad, eu saí de lá com a minha mala e com um lençol feito de trouxa de roupa, já que eu só tinha uma mala. Num ombro, o lençol, outra mala. Andei Maringá inteiro com essa mala. Essa mala tá até carcomida de tanto andar. E olha que eu comprei ela, não tem nem meio ano. Enfim. É... Enfim. E fato curioso até. Fato curioso não. Terrível, mas fica mais discrepante ainda, porque eu me vejo numa situação no qual onde eu reclamei com essa colega de trabalho, também travesti, que me sentiu uma cadela burra naquele momento, e ela contou para a dona do hotel. E ela contou para a dona do hotel e por isso eu fui expulsa. Tempos depois, ela saiu do hotel, às pressas também, porque simplesmente a dona desse mesmo hotel, ela também sendo travesti, a dona desse mesmo hotel chamou ela de aidética. Um estereótipo muito ultrapassado, né? Ela chamou ela de aidética na frente de todo mundo. E se fosse? Qual o problema? E isso é de bom tom? Eu tenho certeza que não. Mas, bom, pelo que eu disse até agora, nada de bom tom, né? É... Então eu saí de lá com as minhas coisas, olhei para o outro lado da rua, vi um ponto de ônibus. E sabe uma coisa que a gente aprende com as manas? É se proteger na rua. Eu tinha uma navalha, um pedaço de um estilete quebrado, no qual eu peguei e coloquei na gengiva para me defender. Peguei uma faca. Navalha essa que é minha navalha de estimação. Navalha essa que agora faz parte do meu leque. Tá toda enferrujada, mas é porque tá velhinha, coisa. Tem muito significado pra mim. Eu saí de lá de cabeça erguida, sem chorar, sem deixar aquela puta derramar uma lágrima na frente delas. O único momento que eu chorei foi quando eu tava fazendo as malas. Eu pensei, como que eu vou falar isso pra minha mãe? Mas falei, deu tudo certo. E aquele momento, eu tive um momento a sós pra chorar. Mas ali eu enfrentei a realidade. E tudo que eu aprendi com as manas é ponto de ônibus. Não é seguro pra dormir, a menos que você dormir sim. Eu vi um ponto de ônibus, vi que ele estava quebrado num canto. Eu trouxe a escada. Tirei a minha única coberta de dentro da minha mala. Estirei naquele alumínio do ponto de ônibus. Dei uma puladinha assim, para ver se não ia cair também, ou me esborrachar em cima de alguém. Forrei a coberta, coloquei o máximo de roupas possíveis. Usei a mala de plástico e acrílico. Acrílico? É acrílico. Não sei, mas é um plástico. De travesseiro. Naquela noite fria, tenebrosa, onde eu não saberia o que aconteceria. É desumano isso. É desumano colocar uma pessoa para dormir num ponto de ônibus, sem nenhum real, sem estar com um grão de arroz no bucho. É desumano.
Me pagaram só após 10 dias, só no 10º dia, porque a empresa tem 10 dias corridos para pagar o funcionário depois que é mandado embora. E eu tava morando na rua, fiquei esse tempo morando na rua, porque eu não tinha R$ 1. Não tinha R$ 1, não tinha pra onde ir. Situação de desespero, negócio de sobrevivência. Eu tenho que sobreviver, né? O único freela que eu consegui, eu comprei um taser pra me defender. É ver um cara vindo na sua direção e mudar pro outro lado da rua. É estar esperto em cada esquina, cada beco. É andar no meio da rua para não ser pega de surpresa por alguém que sai de dentro de uma viela. É dormir com um olho aberto e o outro fechado. É descansar. Descansar. Parcelado. Parcelado. Aí pagaram só depois desses 10 dias. E daí eu fui acolhida pela Carol e pela Bia aqui na Terapia Casa. É uma casa de acolhimento de pessoas trans. E foi muito bom essa nova família que eu encontrei. Eu conheci, faço parte do coletivo Chica Manicom, um coletivo de pessoas trans, na UEM também, que provoca esse movimento de, porra, também somos gente, também estamos aqui, temos que ocupar esse espaço, a gente tem que, a gente precisa de cota, porque não é igual para mim e para você, se você fosse. Não é igual para ninguém. Todos temos recortes. O ser humano é uma grande colcha de retalhos. Sempre. Aí, beleza, me envolvi com o coletivo, pude comprar, arrumei um emprego por um tempo, as coisas, mexer com arte, que é o que eu gosto, porque é a minha área. Mas foram dias difíceis de travesti. Dias difíceis de travesti. Atualmente eu estou desempregada, mas a gente está movendo aí a ação dos paz-bolos para a gente conseguir se sustentar sendo pessoas trans. Feito de pessoas trans, para a gente conseguir ter o que comer todo dia, todo mundo junto. Senta na sala, fazer unha, ter conversa com as irmãs, com os irmãos, com as mães, com as minhas, com as monas, e sabe? E é muito bom aproveitar até um dia de chuva nessa casa maravilhosa. Como um teto para morar é afeto. Como comida no bucho é afeto. Como dividir um tabaco, um cigarro é afeto. Como dividir um copo da água sem ter nojo do próximo é afeto. E segue a gente, dá uma força aí, ajuda a travesti, a vida já é tão difícil. E quem sabe um dia eu tenho um pouquinho de sorte. Eu tô esperando isso. Compartilha com um amigo, a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tá em todo lugar. Porque nós, pessoas trans, corpos dissidentes, estamos em todos os lugares. E nós estamos em todas as mídias. E vocês têm acesso a gente. Quem não tem acesso a gente e prefere permanecer na insegurança, na raiva, no estereótipo, no medo, no receio, vive na ignorância, vive errando. É melhor você aprender do jeito certo e se interessar por isso do, do que errar com a travesti errada.
Mas é isso, gente. Fiquei até tímida para me apresentar para vocês. Ai, ai, muito obrigada pela atenção. Para você que ouviu, para você que me viu, para você que tá aí, tá na correria, ou tirou um tempo para descansar, ouviu do nada por um algoritmo, o que eu acho difícil, porque enfim, as configurações aqui não são muito de algoritmo. Mas, sério, eu peço de coração, me ajudem a tornar esse sonho realidade, de levar a arte mais para frente, a cultura mais para frente, de nós pessoas travestigêneres conseguirmos ocupar espaços, conseguirmos ter o que comer sem ter que trabalhar, tipo assim, 12 horas, 6 dias na semana, descansar um e olhe lá, e às vezes ter que fazer um freela no final de semana que você tem de descanso, porque você precisa de uma outra demanda, porque a vida é difícil. E se a vida para você é difícil, a vida para todo mundo é difícil, o aumento do IPTU de 30% aqui em Maringá foi aprovado, está todo mundo numa vida difícil, mesmo também. Tive que me tornar mulher.